Seu cachorro acordou com a cabeça torta, sem equilíbrio, caindo para os lados, começou a andar estranho e ficar desorientado? Quando isso acontece, a maioria dos tutores pensa que seu pet teve um AVC. Mas será que o AVC realmente existe em cães? E mais importante, será que todo animal que apresenta esses sinais realmente sofreu um acidente vascular cerebral? A resposta pode surpreender você e hoje eu vou explicar como identificamos um AVC e quais os sinais e sintomas mais comuns e como fazemos esse diagnóstico, porque alguns pacientes conseguem recuperar as funções que pareciam perdidas. Olá, eu sou a doutora Michele Rolim, médica veterinária neurologista de cães e gatos, e hoje estamos falando de acidente vascular cerebral em cães e gatos. Sim, o AVC é um acidente vascular cerebral que pode acometer cães e gatos. Acontece quando uma região do cérebro deixa de receber fluxo sanguíneo adequado no lugar. Essa falta de oxigênio causa lesão grave nas células nervosas, acarretando perda das funções dependendo do lugar que foi atingido. O acidente vascular cerebral isquêmico, que ocorre por falta de oxigênio e suprimento por vários motivos, acaba trazendo danos à célula nervosa e os sinais serão semelhantes aos que o paciente tem com meningoencefalite, tumor cerebral, intoxicação, doenças metabólicas e até algumas formas de epilepsia. Por isso, observar os sintomas não é o suficiente para fechar um diagnóstico. Precisamos investigar o que realmente está acontecendo dentro do sistema nervoso central. Os sintomas são muito parecidos. O principal exame para diagnosticar o acidente vascular isquêmico é a tomografia computadorizada. Ela vai identificar o ponto de hipóxia, o ponto que faltou oxigênio cerebral, seja por uma artéria obstruída ou seja por uma compressão pelo vaso sanguíneo que deixou de ir suprimento sanguíneo na região. E muitas vezes encontramos doenças associadas com hipertensão arterial, problemas cardíacos, doenças renais, alterações hormonais e distúrbios de coagulação. Identificar a causa é fundamental para reduzir os casos de novos acidentes vasculares isquêmicos. Recentemente acompanhei um paciente que chegou com perda súbita de equilíbrio. Ele não conseguia caminhar normalmente, caía repetitivamente e estava extremamente desorientado. A família ficou devastada. Muitos acreditavam que ele jamais voltaria a ter uma vida normal. Mas existe algo fascinante, o sistema nervoso e a capacidade de adaptação do cérebro. Imagine que o cérebro é uma grande central de comandos. Cada região possui uma função específica. Algumas áreas controlam equilíbrio, movimento, visão, comportamento, consciência e cognição. Quando o acidente vascular cerebral afeta uma dessas regiões, ligada ao equilíbrio, o animal apresenta cabeça inclinada, quedas, perda da cognição, perda da coordenação, dificuldade para caminhar, e se a área comprometida for responsável pelos movimentos, podemos observar fraqueza ou até mesmo paralisia. Quando o problema envolve regiões relacionadas ao comportamento e à cognição e à consciência, o paciente pode ficar confuso, desorientado e menos responsivo. Por isso, os animais com AVC podem apresentar sinais completamente diferentes. Isso vai depender da região que foi afetada. Uma das características mais marcantes do acidente vascular cerebral é o início súbito dos sintomas. O tutor costuma dizer que o animal estava normal e de repente tudo mudou. Entre os sinais mais observados são a perda de equilíbrio, cabeça inclinada, quedas para um dos lados, andar em círculo, perda de uma sensibilidade de um lado do corpo,
movimento involuntário dos olhos, fraquezas, alterações, comportamento e dificuldade para caminhar. Mas existe um detalhe muito importante que as pessoas não sabem. Na neurologia veterinária, diversas doenças podem imitar o acidente vascular cerebral. Um dos exemplos mais comuns é a síndrome vestibular. Com suporte adequado, controle da doença de base, aquela que iniciou tudo, e acompanhamento, muitos pacientes conseguem recuperar suas funções importantes. Ao longo das semanas, esse paciente começou a apresentar pequenas melhoras. Primeiro, conseguiu se manter em pé por mais tempo, não andou mais em círculo, depois voltou a caminhar com mais segurança. E aos poucos temou a atividades mais simples que pareciam impossíveis nos primeiros dias. E foi justamente essa evolução que mostrou à família algo muito importante. O primeiro dia nem sempre define o final desse caso. Um dos maiores lições da neurologia veterinária é que o cérebro tem uma capacidade impressionante de recuperação e de adaptação. Nem todos os pacientes terão a mesma evolução, mas muito conseguem se surpreender quando recebe o diagnóstico e o acompanhamento adequado. Por isso, alterações neurológicas nunca devem ser ignoradas. Quanto mais cedo atendemos a causa e o problema, maiores costuma ser a sua oportunidade de tratamento e recuperação. Se seu cão apresentou perda de equilíbrio, cabeça inclinada, quedas repetidas, andar em círculo, fraqueza, paralisia, qualquer alteração neurológica súbita, procure avaliação neurológica especializada, porque quando falamos de cérebro, cada hora pode fazer diferença. Eu sou a doutora Michele Rolim, médica veterinária neurologista, e aqui no meu canal eu ensino de forma clara e simples a neurologia veterinária. Gostou desse vídeo? Clique no sininho, curta e compartilhe esse vídeo com mais tutores.